Estamos em Itacoatiara, cidade distante de 270 quilômetros de Manaus. Um lugar tranquilo, com uma linda paisagem do rio Amazonas. Mas nem sempre foi assim. Em 1932, já foi um palco de uma grande batalha naval. Nós temos Rio São Francisco, Rio Tocantins, vários rios dentro do Brasil. Nenhum houve uma batalha naval. Só houve essa aqui em Itacoatiara, no Rio Amazonas, em 24 de agosto de 1932. Para entender essa parte da história, é preciso conhecer o contexto político no Brasil naquela época. O nosso país era governado por Getúlio Vargas, que chegou ao poder por meio de um golpe em 1930. E a Batalha Naval tem relação com o movimento de contestação a esse governo, um movimento político-militar iniciado em 9 de julho de 1932 e ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista em 1932. Getúlio Vargas, ele em uma determinada época do governo, justamente nesse período, ele resolveu dar uma espécie de golpe, não é? No país, do ponto de vista que ele estava tendo problemas com a oposição, e aí ele fechou o Congresso, ele interrompeu as eleições. A partir daí, o presidente começou a nomear os governadores e os prefeitos. E lá, como o governador de São Paulo era inimigo dele, político, ele tirou o governador e nomeou um outro governador, só que ele era de Pernambuco. Quer dizer, os paulistas não gostaram de ter um governador que não era do estado deles. E isso foi mais um motivo para a insatisfação da população e do corpo militar. Uma parte do corpo militar do presidente da República, Getúlio, concordou com ele, ele deu ele fez essa mudança no regime administrativo do país, e uma parte do corpo militar não concordou. Como São Paulo é um dos maiores estados, justamente lá estava o maior número de contingentes policiais, e então fizeram uma quebra do apoio ao presidente. Uma parte dos militares ficaram a favor e uma parte contra. Esses que ficaram contra fizeram uma mobilização lá em São Paulo por causa dessa insatisfação com o governador que o presidente tinha colocado, que não era paulista. E aí ocorreram assim muitas brigas, ataques, tiros, e os jovens se mobilizaram, 4 jovens. Esses jovens, então, eles foram atirados na praça central de São Paulo. E eles se transformaram no símbolo da Revolução Constitucionalista. Esse que é o nome do evento, Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista se espalhou pelos municípios de São Paulo e alguns estados próximos. Aqui, na região norte, um grupo de militares contrários a Getúlio Vargas tentaram movimentos de contestação em Belém, mas não obtiveram sucesso. Então eles foram óbitos no Pará e tomaram o forte da cidade. No Pará, um grupo de militares contrários ao presidente Getúlio tentou fazer uma revolução lá contra o Getúlio, só que o governador não apoiou. O que eles fizeram? Eles desceram da capital, foram para Óbidos, município do Pará. E lá eles tomaram o forte lá de Pauixis, que é o nome do forte lá de Óbidos, e tinha os navios lá na beira do rio, não tinha navios de guerra naquele tempo, a marinha. Então eles pegaram aqueles navios, o Jaguaribe e o Andirá, e tripularam, né, com os revoltosos, com as pessoas que eram contra o Getúlio. E chamaram pescadores, pessoas do interior, e deram armas para eles virem lutar a favor dos que estavam protestando contra o Getúlio. E o plano deles era, não conseguiram tomar o Pará, mas era tomar Óbidos, que já tinham tomado, era tomar o Amazonas, que eles achavam que o Amazonas era fraco. Após ocupar Óbidos, no Pará, os revoltosos subiram o rio e ocuparam e saquearam Parintins. A cidade não ofereceu resistência, pois a ideia do grupo era ocupar e saquear Itacoatiara e depois Manaus. Quando estavam fazendo ataque em Parintins, avisaram Itacoatiara. Itacoatiara pediu socorro de Manaus. Naquele tempo nós não tínhamos estrada no aeroporto. A única forma de chegar em Manaus era de barco. Mas Itacoatiara, na época, já tinha um sistema de comunicação moderno para a época, que era o telégrafo. Aí o telegrafista bateu o código pedindo socorro urgente de Manaus para vir socorrer Itacoatiara.
no meio, antes de começar a guerra de fato, eles deram alguns tiros na cidade, né, para a cidade se render, e foi a bordo do navio o padre Monsenhor Joaquim Pereira com o prefeito Tenente Gonzaga Pinheiro, né, com a bandeirinha branca dizendo para eles não atirarem, eles suspenderam o fogo. Eles foram justamente negociar lá para a cidade, para eles não digamos assim, atirarem na cidade e não causarem muitas vítimas, para que a cidade ia ser evacuada, que as crianças eram inocentes, as mulheres iam saíssem, para eles não fazerem isso com a cidade. Na realidade, o prefeito com o padre foram lá pedir uma trégua para dar tempo dos navios virem de Manaus socorrer a cidade, entendeu? Foi uma tática que eles fizeram. E aí vieram os navios Baipindi e Ingá, que estavam no porto de Manaus, tripulado pelo 27 BC, que é o batalhão de caçadores de Manaus da época, que hoje é o SIGs. Então, ou seja, os representantes do exército entraram nos navios Baipindi e Ingá para vir defender o Amazonas aqui na frente de Itacoatiara, antes que eles chegassem em Manaus. Ou seja, aí os navios vieram, interceptaram o Jaguaribe e o Andirá aqui na frente e começaram a atirar um no outro, não é? Até que, numa tática de evolução naval, os comandantes dos navios legalistas, que eram a favor de Getúlio, bateram com a proa no casco do Jaguaribe e o outro do Andirá, e furou o casco e eles foram para o fundo, né? Então, assim foi vencida a guerra entre os navios contrários ao Getúlio, que era o Jaguaribe e Andirá, e os que eram a favor, o Baipindi e o Ingá, né? Na orla de Itacoatiara foi construído um monumento para lembrar deste fato tão marcante, mas ainda tão desconhecido para muitos moradores. O senhor conhece o significado daquele monumento? Não. O senhor sabe qual é o respeito dela sobre aquele monumento? Assim, pelo que eu já ouvi falar, ela é parte de um avião da Segunda Guerra Mundial. Se eu te disser que não Não é parte de uma batalha naval que aconteceu aqui em Itacoatiara. Sabe o respeito sobre essa batalha naval? Não sei falar.